Querido Deus, Pai amado e santo, é em nome de Jesus, teu Filho, que nós te agradecemos, Pai. Oh Deus amado e santo, Deus eterno, toda honra, glória, todo louvor e exaltação sejam dados, Pai, sejam tributados a Ti. E nesta noite, ó Pai, o Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, possa estar nos usando. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor é o nosso Deus. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero neste momento agradecer o carinho, agradecer a cada um que já está conosco, aqueles que ainda chegarão. Note que cheguei hoje um pouco atrasado, alguns minutos atrasado, uns minutinhos, mas chegamos, graças a Deus. E eu quero já agradecer a Deus, sobretudo, porque já estamos retornando para os cultos nos templos, já a partir do próximo domingo. Domingo, às 17 horas, estaremos já ali para receber os amados irmãos. Eu aqui no Canaã e cada obreiro, cada dirigente nas suas respectivas congregações. Então, irmãos, para nós é uma alegria, é uma satisfação tremenda em saber que a igreja volta a congregar. É bem verdade que neste primeiro momento, com apenas 30% da capacidade dos irmãos, ou melhor, da capacidade do templo em receber os irmãos, não é? Tem igrejas grandes que têm poucos irmãos, que possivelmente todos os irmãos estarão congregando, já todos. Tem igrejas menores que não poderão, terá que limitar, né? Mas estamos de volta, graças a Deus. Daqui a pouquinho está tudo normalizado e a gente que é obediente, a gente recebe bênção da parte de Deus, né, irmão? Porque crente desobediente não tem aprovação de Deus. Então, se temos que obedecer às leis, às autoridades, às determinações, assim temos feito. E no final, o nome do Senhor será glorificado através de cada um de nós. Então, Deus abençoe mais e mais. Não é? Hoje, quinta-feira, por determinação do pastor Roberto, do nosso pastor, o pastor da igreja em Arapiraca, apenas as igrejas que são sede de setor ficarão agora fazendo as transmissões de lives. Apenas as congregações que são sede de setor, de cada setor, aqui no caso no setor 4 é Canaã, e em cada setor a sua igreja, a igreja sede do setor, é a única que ficará transmitindo lives nos dias de culto de doutrina. As demais não estão autorizadas a fazer estas transmissões, essas lives, tá bom, irmãos? Qualquer dúvida, procure o seu dirigente, procure o seu coordenador de setor e estará sendo explicado, tá bom? Então, por enquanto, culto nas congregações, inclusive no templo sede, somente nos domingos. E nas demais congregações, não haverá nenhum trabalho, nenhum trabalho que aglomere pessoas está autorizado, a não ser os cultos com as restrições legais, tá bom, irmãos? Então, graças a Deus, estamos voltando e chegaremos lá, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero louvar a Deus com um hino.
O hino é conhecido e eu quero convidar os irmãos, porque Deus é soberano. Amém? Aleluia. Qualquer dúvida aos irmãos. Antes, me perdoe, irmã, me perdoe, irmã, me perdoe. Deixa eu voltar aqui, viu? Aleluia. Antes, rapaz, acho que eu tenho o hino errado aqui. Eu coloquei o hino errado. O hino está certo, o negócio é o tom que eu tirei. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome gente a libertar. Quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas neste prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz me diz assim canta. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Ele é soberano, aleluia. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome gente a libertar. Quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas neste prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor.
Meus amados, o tempo não espera por ninguém, não é verdade? O tempo é Senhor e Ele nos adverte que devemos remir o tempo. Só que remir o tempo não é remir o próprio tempo. Na verdade, é o nosso tempo. Aprender a remir, ou seja, administrar de forma que dê no tempo certo. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, irmãos? Vamos fazer uma leitura que encontra-se no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Capítulo de número 10 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Nós, na quinta-feira passada, fizemos uma leitura e eu quero, a partir do versículo de número 9, versículo 9, vamos ver até o versículo de número 20. Diz assim: E curai os enfermos, que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto: já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu. Até ao inferno serás abatida. Deixa eu refazer aqui a leitura do versículo 15, que é, na verdade, uma pergunta. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu? Até ao inferno serás abatida. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amado Deus, Pai querido e santo, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que neste momento queremos agradecer por tudo, pela tua infinita graça e misericórdia, porque chegamos para mais uma transmissão. Pedimos perdão, Pai, porque somos falhos, frágeis, pecadores, e queremos, Pai, na verdade, ser cada vez mais instrumentos em tuas mãos. Assim,
Fala nesta noite a cada coração. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, teu Filho, agradecemos hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Meus amados, o tempo, ele voa. E eu quero meditar com os irmãos nesse texto que lemos, não é? Só aqui antes, fazendo menção aos irmãos, o presbítero Elias Bezerra entrou, a irmã Antônia Neissa Bessa também entrou, Pai do Senhor Jesus para todos. Irmão Samuel Jaciel, uma coisa assim, tem ali dois nomes pegados ali. Samuel Jaciele, né? Jaciela. Também, é Pai do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos meditar na palavra de Deus. Se você puder, se você convidar outros irmãos, taca o dedo aí neste aviãozinho aí que está aí abaixo e convida alguns irmãos, seus familiares, amigos, aqueles que você tiver aí no seu Instagram. Convide mais pessoas para participar desta transmissão, para participar desta live, com o propósito de ouvir, de meditar, de adorar o Senhor nesta noite. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Eu trouxe uma palavra na quinta-feira passada, com base no texto que lemos desde o início, que tem como epígrafe a missão dos 70 discípulos, quando Jesus enviou seus discípulos, orientou a eles e mandou que eles anunciassem que o reino do céu já era chegado. Não é? Então, o reino do céu já é chegado. E falamos aqui algumas experiências que tivemos, eu mesmo, no começo da minha carreira ministerial, quando passei ali pela Mangabeiras, e lá pregamos a palavra de Deus, o Evangelho, fizemos ali um trabalho missionário, eu e alguns irmãos da minha família, os parentes, estivemos lá juntos, pregando a palavra de Deus. Falamos que o Senhor tem pressa, não é? Deus, ele tem pressa em que o Evangelho seja pregado. E que ele mandou de 2 em 2, e isso tem um significado que indo 2, um estará do lado do outro, até como para fim de que eles estejam ajudando um ao outro, né? No fazimento da obra de Deus. E é muito importante. Tem muitos por aí que fazem a obra de Deus sozinhos. Mas o que nós aprendemos na palavra de Deus, até mesmo com o próprio Cristo, é que ele mesmo enviou esses 70 discípulos de 2 em 2. Então quer dizer que ele formou 35 grupos de 2 pessoas. E enviou, orientando que eles fossem, à casa que eles chegassem, saudassem com a paz. Se tivesse alguém de paz, a paz que foi dada repousaria sobre aquela casa, aquele lar. E ali eles deveriam estarem acomodados, comendo do que se pusessem, mas pregando a palavra do Senhor. Então, irmãos, aprendemos isso. E Jesus, ele continua dando orientações aos discípulos em como agir, não é? Ele
Jesus Cristo nos ensina através desse texto, porque o ensinamento que ele deu aos discípulos naquele tempo é o mesmo ensinamento que temos recebido hoje, porque foi escrito. E se foi escrito, é para nosso exemplo. A Bíblia diz que tudo quanto foi escrito para exemplo nosso. Então nós também devemos aprender desta forma, não é? O versículo 9, ele diz aqui: curai os enfermos que nela houver. E diz-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Duas coisas aqui nós devemos aprender. Irmãos, quando alguém que é enviado por Deus chega numa determinada casa e ele é recebido, ela é recebida, nós, como servos de Deus, como enviados de Deus, temos duas coisas, pelo menos, a fazer nesta casa, aonde nós chegarmos. Primeiro, curar os enfermos. Ô pastor, mas quem cura não é Deus? É Ele mesmo quem cura. Mas ele mandou quem? Jesus, ele diz aqui no versículo 9. Olha, o versículo 8 diz: e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, preste atenção, e vos receberem, comei do que se puserem diante. Pronto. Nós chegamos e somos bem recebidos. É claro, se formos mal recebidos, como ficaremos nesta casa? Não tem como ficar. Mas aqueles que nos recebem, olha o que Jesus ensina. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Muito bem. Jesus está dizendo aqui também que haverá provisão. Aonde nós formos recebidos, haverá sempre provisão da parte do Senhor, por intermédio das pessoas daquela casa. Mas aí ele diz no versículo 9: curai os enfermos que nela houver. Então, na cidade onde chegarmos, na casa onde chegarmos, a pessoa que nos receberá, as pessoas que nos receberão, estas pessoas deverão receber, primeiro, uma oração. É o que nós aprendemos aqui. Então, devemos orar ao Senhor, orar a Deus, pedindo a Deus que cure os enfermos daquela casa, pedindo a Deus que cure os enfermos daquela cidade, pedindo a Deus que cure os enfermos daquele grupo, aonde nós chegarmos e formos recebidos, devemos curar os enfermos. Na verdade, o que Jesus está dizendo aqui é que nós devemos agir desta forma: impor as mãos, orar pelos enfermos, porque quem vai curar é Deus. Aleluia. Então, a primeira coisa que devemos nos preocupar é com os enfermos da casa onde chegarmos. É com os enfermos da cidade. É com os enfermos do lugar onde chegarmos. Aleluia. Aí ele diz: curai os enfermos que nela houver. Os que receberem, eles já terão da parte de Deus, por intermédio dos servos dele, dos discípulos dele, dos enviados dele. Se tiver alguém na sua casa com alguma enfermidade, já receberão da parte do Senhor uma bênção da parte dele. Como? Os enfermos. Olha, irmãos, devemos aprender, tomar como exemplo e fazer assim: chegar, orar, repreendendo as enfermidades e pregando acerca do reino de Deus. É a segunda coisa. Por quê, irmãos? Olha, só quem está passando por enfermidades, só quem está passando por problemas é que sabe o que está passando.
chega alguém enviado por Deus, com uma palavra de Deus, orando pelos enfermos, repreendendo a enfermidade, as doenças, e abrindo caminho no coração dessas pessoas para que elas ouçam a palavra de Deus. Olha o que tem que acontecer. Olha o que tem que acontecer. Quando nós oramos pelas pessoas, essas pessoas necessitadas de oração, do milagre de Deus nas suas vidas, e nós oramos, o caminho para a pregação do Evangelho é aberto. Glória a Deus. O caminho para a pregação da palavra de Deus é aberto. Porque Jesus disse: curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, olha, então não podemos ficar também só orando, repreendendo as enfermidades. Temos que dizer a estas pessoas: é chegado a vós o reino de Deus. Jesus chegou, irmãos, para mudar a história da humanidade. Jesus chegou para mudar a história daqueles que creem nas promessas de Deus, que creem que o Messias foi aquele prometido por Deus para curar o povo. Aleluia! Então aqui está a palavra do Senhor nesta noite para nós. É chegado a vós o reino de Deus. Mas tem uma coisa: os que naquela cidade não receberem estes missionários, esses enviados da parte de Deus, eles serão alertados, porque Jesus ele diz assim, ó: mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Olha, até o pó tem que ser deixado, tem que ser sacudido sobre eles. Quem são estes? Aqueles que não receberem os enviados de Deus. Bater os pés e dizer: até o pó que se nos apegou desta cidade, sacudimos em vós. Mas não é só isso. Jesus ele adverte, ele diz para os discípulos: ó, sabei contudo isto, já o reino de Deus é chegado até vós. Então, a pessoa não lhe recebeu, não quis receber, alguém não lhe recebeu bem, você simplesmente sai, mas deixa o recado. Quero dizer a vocês que arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado até vós. Porque Jesus veio para repreender toda cilada do diabo na vida de vocês. Se arrependam. É isso que tem que fazer. E vá embora. Então o evangelho tem que ser pregado. A palavra de Deus tem que ser pregada em qualquer situação. Não é? Numa casa que lhe recebe, você cura os enfermos e diz para as pessoas acerca do reino de Deus. E fica tempo lá, pregando, tirando dúvida, conversando acerca de Deus. Porque a pessoa lhe recebeu bem, lhe deu ouvidos, porque a pessoa lhe está dando guarida, dando comida, e você, como servo de Deus, é claro, tem que pregar o evangelho para essas pessoas. Mas aqueles que não lhe receberem, você vai sair de lá, mas não vai deixar de deixar algo da parte de Deus, o alerta. Não é? Ele diz aqui: sabei com tudo isto, que o reino de Deus é chegado até vós. O que é que ele quer dizer com isso? Vocês se consertem, porque Deus está às portas. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus, que vive e reina para sempre. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Olha uma coisa interessante. É que aqueles que não receberem aos missionários, aqueles que não quiserem receber
aos missionários, estes sofrerão o mais duro juízo. O mais duro juízo. Aleluia. É por isso que ele diz aqui, ó. Digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma e Gomorra, para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco de pano, grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Está vendo aí como é que é, irmãos? Olhe, o evangelho é pregado. O evangelho é pregado. E tem uma coisa, o que Jesus diz aqui, ó, se fizessem, porque se em Tiro e Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, ou seja, os sinais aconteciam, as maravilhas aconteciam. As maravilhas eram feitas por intermédio dos servos de Deus. Glória a Deus. Então, os sinais acontecerão. As pessoas verão o agir de Deus. Pessoas curadas. Testemunhos sendo dados. Glória a Deus. Mas aqueles que não derem ouvidos à palavra de Deus terão o mais duro juízo. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu? Olhe, Cafarnaum não recebeu. Viu muitos milagres acontecerem, mas não quiseram receber a Jesus. E agora? Aí diz aqui, olha a pergunta que Jesus manda fazer. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu? Até o inferno serás abatido. Olha aí. Então, irmãos, não vale a pena. Você vai chegar para alguém, vai pregar o evangelho, se ele receber, se ele lhe ouvir, amém. Se ele não lhe ouvir, quem vai receber o mais duro juízo é ele. E outra, não fique irado, não fique com raiva, pelo contrário, peça misericórdia a Deus por essas pessoas. Não é? E sempre que puder, leve uma palavra para essas pessoas. Mas elas receberão, se não quiserem dar ouvidos, o mais duro juízo da parte de Deus. Versículo 16 diz: quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Olha o que Jesus está dizendo aos discípulos. Isso são as orientações de Jesus para os discípulos que estarão sendo enviados daqui a pouquinho. Ele diz: olhe, quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. Olha, os que são enviados por Deus, os que são enviados por Cristo para pregar o evangelho, e as pessoas lhe derem ouvidos, na verdade estarão dando ouvidos a Cristo Jesus. Porém, quem rejeitar a estas pessoas, na verdade estarão rejeitando ao próprio Cristo. É isto que ele está dizendo aqui. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Olhe, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, olhe o que é que acontece. Quem é que está enviando a nós, servos, discípulos? Não é o Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador? É. Então, ele nos envia. Se alguém nos receber, estão, na verdade, recebendo a Cristo e também ao Pai, que está no céu. Se for o contrário, se nós formos rejeitados por essas pessoas, na verdade, eles estarão rejeitando a Cristo, e quem rejeita a nós, rejeita a Cristo, e quem rejeita a Cristo, rejeita o Pai, que o enviou. É simples assim. Então, se a pessoa não quiser rejeitar, se encontrar
rejeitando a Deus, ouçam aqueles a quem o Senhor Jesus enviar. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Olha o versículo 17. Aqui, a partir desse versículo 17, os discípulos já foram, já pregaram a palavra, já oraram pelos enfermos, já oraram por pessoas endemoniadas, já oraram por cada um daqueles que os receberam. E agora eles retornam, eles voltam para Jesus. Observe o que diz, versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Olha a alegria dos discípulos aonde estavam. Aleluia. Então, que alegria você tem? Que tipo de alegria você tem quando vai pregar o Evangelho? Alegria porque Deus já te chamou, que Ele já te deu a convicção da salvação em Cristo Jesus e que agora a sua gratidão lhe impele a pregar o Evangelho e por isso você está alegre em saber que outras pessoas também estarão como você? Que tipo de alegria você tem quando vai pregar o Evangelho? Quando é direcionado pelo Espírito de Deus a pregar o Evangelho? Que alegria você sente? Versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Aleluia. Aí Jesus, naquele momento que ouve estas palavras, observe o que ele diz. Versículo 18. E disse-lhes: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Irmãos, eu confesso que no primeiro momento, quando eu li este texto, eu fiquei me perguntando, ora, os discípulos foram pregar o Evangelho, expulsaram demônios, isso alegrou o coração deles, e eles chegam contando isso a Jesus, e ouvem uma palavra dessa. Por que isso? Por que isso? E eu fui orar a Deus. Porque num primeiro momento, irmãos, você não compreende, no primeiro momento você não entende. A Bíblia diz que o inimigo de nossas almas, ele quis ser igual a Deus. Ele quis tomar o lugar de Deus. Subirei e colocarei meu trono sobre as nuvens. E ele diz: e lá serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria algo que não era dele. Ele queria algo que não lhe pertencia. Ele queria algo que Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, não lhe permitiria ter. E por causa disso, ele caiu. E caiu rápido demais. A queda do inimigo de nossas almas foi muito rápida, porque ele quis ser igual a Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz lá em Isaías que a glória de Deus é dele e ele não dá a ninguém. Ele não dá a outro. Então veja, irmãos, olha o que Jesus disse para os discípulos aqui. Quando vê a alegria deles por terem visto que quando eles oravam no nome de Jesus, os demônios que se encontravam nas pessoas,
eles obedeciam aos discípulos por causa do nome de Jesus. Aí eles dizem aqui, ó, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome. Aleluia. É pelo nome de Jesus, irmãos. Pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Os demônios obedeciam os discípulos do Senhor, porque quem enviou estes discípulos tem autoridade, tem poder, e ele pode outorgar, ele pode dar, ele pode permitir que esta autoridade que lhe é peculiar, que é dele, seja usada pelos seus discípulos. E foi isso que aconteceu. Ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Olha, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Mas Jesus percebeu que aquilo causou nos seus discípulos algo que ele não queria que acontecesse. Aleluia. Ó, quando ele diz, eu via Satanás como um raio cair dos céus. Na verdade, ele estava dizendo que Satanás, por causa deste mesmo sentimento, ele caiu, perdeu o seu lugar de destaque, perdeu a sua autoridade, perdeu o que ele tinha recebido da parte de Deus. E Jesus não queria que isto acontecesse com seus discípulos também. Eu via Satanás como um raio cair dos céus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Jesus, na verdade, está aqui preocupado, não é? Jesus está preocupado em que os seus discípulos não se exaltem. Jesus fala da rapidez da queda do diabo, de Satanás, por causa de uma coisa que muitos não percebem quando cai nela também. Porque o homem tem as suas fraquezas. Irmãos, as pessoas, elas se enganam. O diabo, ele tem poder e ele tem, porque Deus foi quem deu a ele. Porém, com os discípulos, com os servos de Deus, ele só mexe se Deus autorizar. Então, o demônio não é qualquer ser humano. Observe, muitas vezes ele age nas pessoas, levando as pessoas a quererem ser como Deus. Estão lembrados lá de Eva? Estão lembrados que ela desobedeceu, pegou do fruto do conhecimento do bem e do mal e comeu, e também deu ao seu marido? Não era para ela ter feito isso, mas por que ela fez? Se você for lá para o texto, você vai ver que o diabo fez ela ver e fez ela pensar, ela imaginar em querer ser igual ao Altíssimo, conhecendo o bem e o mal. E ela não atentou que aquilo era uma armadilha. Então, irmãos, assim como Eva, assim como Adão caiu, nós, seres humanos, se não buscarmos a presença de Deus, poderemos cair também em qualquer tentação. Inclusive na tentação de ter o seu ego inflado, de ter o seu ego crescido, de querer ser melhor do que A e B. É isto que temos que entender. Então, Jesus está preocupado aqui com seus discípulos para que eles não se exaltem, porque o poder não é deles. O poder foi dado, foi emprestado. A ferramenta que Deus usa em mim e em cada um de vocês, dos discípulos dele, não é nossa, é emprestada. Então a autoridade que temos e usamos não é nossa, é de Deus. Por isso Jesus não quis que ele se exaltasse. Aí,
Eis que vos dou poder, observe, eis que, versículo 19, eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olhe, Jesus está nos dando autoridade e poder para nos sairmos de armadilhas que o mundo oferece, que o mundo traz, que o inimigo traz. E se não tivermos o cuidado, se não atentarmos de que tudo aquilo que recebemos da parte de Deus não é nosso, na verdade é de Deus, é do Senhor, e nós somos apenas mordomos, administradores daquilo que Deus nos confiou, terminaremos caindo na mesma armadilha que Eva, que o inimigo caiu. Então, que Deus use de misericórdia. Aí o versículo 20, eu quero fechar aqui, concluir aqui, diz assim: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Olhe, então, se você ora sobre alguém que está possesso, que abriu a brecha, que deu lugar, o inimigo pegou, fez dele um cavalo e usou durante muito tempo, e você, com a autoridade de Deus, chega e expulsa, você não deve sentir alegria alguma, porque o demônio ouviu a você, porque o demônio saiu, porque você ordenou não no seu nome, mas no nome de Cristo. Ó, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Então, irmãos, a nossa alegria deve ser na convicção de que um dia estaremos no céu, estaremos com Deus para sempre. Os demônios estão aí trabalhando para o inimigo de nossas almas. Mas aqueles que prosperarem aqueles que perseverarem na presença de Deus, buscando a vontade de Deus, ouvindo os ensinamentos de Cristo Jesus, fazendo como a palavra de Deus nos ensina, estes serão vitoriosos e estarão no céu um dia para sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria, entendimento para continuarmos na sua presença, fazendo a sua vontade. A nossa alegria é em ter a certeza de que o nosso nome está escrito no céu. E não porque você orou, alguém foi curado. Você orou, você profetizou. As pessoas têm esta tendência, irmãos. Tenham cuidado, porque Deus tem muito mais para nós. Mas tem gente que não tem estrutura. Vamos orar e agradecer ao Senhor nesta noite. Amém? Quero agradecer a cada um dos irmãos que carinhosamente estiveram conosco, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai amado e santo, é no nome de Jesus Cristo que nós te agradecemos, Pai, neste momento, por tudo, pela tua palavra, porque somos servos teus, porque as igrejas estão reabrindo agora no próximo domingo. Deus amado, abençoe os teus servos e ajude-os para que eles possam cada vez mais se alegrarem na tua presença. Ó Deus, receberem do teu Espírito Santo, ó Pai, o batismo com o Espírito Santo, com fogo. Pai, em nome de Jesus, abençoe a cada um, é o que nós te pedimos. Abençoe os nossos pastores, pastor Roberto Gomes aqui em Arapiraca, pastor Isoldo Nunes em Maceió e no estado. Abençoe, meu Deus, a cada servo teu que está fazendo a tua obra. Abençoe, Pai. Salve, cure e liberte. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus agradecemos hoje e sempre. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um. E todos dizemos amém. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Fiquem em paz todos. E domingo, no templo, às 17 horas. Amém? Na terça-feira, estaremos com a transmissão aqui com a mocidade. Até segunda determinação, ficaremos transmitindo nas terças e quintas. Amém? Então, terça-feira, aqui de novo, em nome de Jesus. Fiquem em paz todos.